Bom dia a todos os presentes. Bom dia, presidente. Eu quero agradecer muito à vereadora Rosa Fernandes a generosidade do tempo que me foi concedido. E, como foi pedido, eu trouxe um discurso escrito. É impossível falar de uma secretaria do tamanho da educação num tempo muito curto, mas eu prometo que não serei prolixo, adjetivo. Trouxe apenas uma massa de informações significativas sobre o funcionamento da secretaria. Senhores e senhoras integrantes da Câmara de Vereadores, agradeço a oportunidade que me dão para provocar um debate que espero profícuo sobre os rumos da educação em nossa cidade. Serei objetivo, mas desde já peço desculpas. O tema é vasto demais. Peço a todos um pouco de paciência para que possamos aproveitar da melhor maneira a oportunidade que temos nesta manhã. Todos conhecem os grandes números da nossa rede, que apresento aqui de maneira sintética. 1.577 escolas, 650 mil alunos de 6 meses em diante até a idade adulta, mais de 15 mil crianças deficientes, quase 40 mil professores, mais de 14 mil funcionários ativos. Como se verá, não somos propriamente uma secretaria, mas um sistema que, na prática, cumpre funções essenciais à vida da nossa cidade. Para descrevê-lo, começo por nossa atividade fim por excelência, a prática do ensino e da aprendizagem. É impossível traçar aqui um panorama completo das inovações pedagógicas em curso, a área mais dinâmica da SME. Avançarei de maneira muito seletiva e quase telegráfica. No início de 2018, criamos a Gerência de Revisão Curricular dentro da Subsecretaria de Ensino e montamos com nossos próprios professores grupos de trabalho de reforma curricular abrangendo todas as disciplinas. Temos debatido em reuniões longas os resultados preliminares. Já apresentaram seus trabalhos os grupos de ciências, educação infantil, língua portuguesa e educação de jovens e adultos. Vários outros estão na fila: alfabetização, matemática, artes, história, geografia, educação física, inglês e espanhol. Cada um deles envolve a participação de grande número de professores. Tenho consciência da complexidade dessa revisão e a acompanho com respeito e interesse. Precisamos chegar a currículos simples, claros, estruturados, com níveis crescentes de complexidade, capazes de indicar conteúdos, habilidades, competências e atividades para que os professores tenham um sólido ponto de apoio ao seu trabalho. Quando as primeiras versões forem estabelecidas, ampliaremos o debate em toda a rede para que o conjunto dos professores se expresse. Este não é um trabalho tecnocrático. Os novos currículos só serão úteis se forem uma criação coletiva, coletivamente apropriada. Neste e nos demais aspectos, a SMA será cada vez mais um grande foro de debates, sem perder o foco no aluno. Definiremos os novos currículos no segundo semestre para entrarmos com eles em pleno vigor em 2019. 1.985 professores, divididos em 56 equipes, compõem o nosso time de alfabetizadores, criado e treinado no segundo semestre de 2017 e tornado plenamente operacional no início de 2018. Eles têm uma grande missão: garantir que algo próximo a 100% das nossas crianças dominem a leitura, a escrita e o manejo dos números com proficiência até o final do segundo ano do ensino fundamental. Não podemos exagerar a importância dessa meta. Começamos o ano de 2018 com 25 escolas bilíngues, 9 de inglês-português, que já existiam, 12 de espanhol-português,
3 de alemão-português e 1 de francês-português. Chegaremos a 56 dessas escolas em 2019, para ultrapassar 100 em 2020, garantindo a evolução no tempo para nos tornarmos uma rede bilíngue. Nessas escolas, as crianças devem ter 60% das aulas em português e 40% na segunda língua. Está bem estabelecida a importância pedagógica do bilinguismo e o fato biológico de que todos somos potencialmente bilíngues até cerca de 13 anos de idade. Está em pleno desenvolvimento o programa de protagonismo juvenil, baseado no primeiro momento em um tripé: a recriação e fortalecimento dos grêmios estudantis, a expansão dos cineclubes e a criação de um programa de monitoria pedagógica. Cerca de 9.000 alunos acabaram de participar como organizadores e mesários de eleições em 834 escolas, nas quais concorreram mais de 3.000 chapas com mais de 12.000 alunos. A posse das diretorias eleitas para esses grêmios está em curso. Simultaneamente, estamos passando agora de 280 para 325 cineclubes nas escolas operados pelos estudantes. Em 1º de agosto, vai a campo em 85 escolas o projeto piloto do programa de monitoria, em que alunos selecionados do 7º ao 9º ano, atuando sob supervisão, ajudarão a consolidar a alfabetização de seus colegas do 3º ano, num programa que dissemina valores como solidariedade, disciplina e mérito. Como desdobramento do programa de protagonismo juvenil, estamos desenhando agora o programa de protagonismo das famílias nas escolas. Entre os projetos pedagógicos extracurriculares que atingem grande número de escolas, destaco 3. O Heróis do Tabuleiro, que incorpora aulas de xadrez na grade curricular em escolas com baixo rendimento. A disciplina passou a ser ministrada por professores de educação física que são capacitados em uma metodologia específica. O xadrez, como se sabe, ajuda na aquisição e no desenvolvimento da leitura, da escrita e dos cálculos, desenvolvendo funções executivas e cognitivas como atenção e concentração. Também auxilia no desenvolvimento da capacidade de argumentação, na administração de conflitos e no desenvolvimento da empatia. No início do 2º semestre, atingiremos 120 escolas participantes, com 43.000 estudantes beneficiados. No programa Orquestra nas Escolas, chegaremos daqui a pouco, em meados do ano, a 45 escolas polo que organizam o ensino de música em suas micro-regiões. A criação mais conhecida desse projeto é a Orquestra Sinfônica Juvenil Carioca, com cerca de 280 integrantes. Não hesito em dizer que a formação dessa orquestra de alunos da rede pública foi o fato cultural mais importante do Rio de Janeiro nos últimos muitos anos. Crianças de todas as partes da cidade, do Alemão, da Babilônia, da Cidade de Deus, de Antares, de Guaratiba, estão juntas num empreendimento cultural de altíssimo nível que nos orgulha e que começa a reunir aquela que se tornou conhecida como Cidade Partida. Mas a orquestra é apenas a cereja do bolo. No mesmo projeto, temos a virtuosíssima Sinfônica de Jazz, a Camerata de Violões, os grupos de choro, os corais, todos sendo alimentados pelos 11.000 alunos que hoje aprendem instrumentos musicais em nossas escolas. Serão 35.000 no final deste ano e 80.000 em 2020, numa incomensurável contribuição da SME para a cultura e a paz. Nos esportes, para não me estender demais, destaco apenas o projeto VIES, acrônimo de Vilas e Escolas, que mantém 32.000 crianças frequentando regularmente as Vilas Olímpicas. Fizemos ontem a cerimônia de abertura dos Jogos Estudantis, com a participação de mais de 20.000 alunos distribuídos em 25 modalidades esportivas.
Teatro, dança, artes plásticas, poesia e capoeira são outras atividades em que planejamos grandes saltos na rede. A estrutura e as funções da Escola Paulo Freire de formação de professores foram bastante alteradas para permitir um ambicioso plano de formação de todo o pessoal da rede, docente e não docente. Além de gerências de formação inicial e formação continuada de gestores, professores e pessoal de apoio, criamos uma gerência de pesquisas, que logo lançará editais para que nossos próprios professores, devidamente treinados, se transformem em pesquisadores. Não subestimamos a capacidade acadêmica e científica existente, embora precariamente identificada, que está depositada no imenso corpo funcional da SME. Nesta gestão, ela se tornará cada vez mais uma rede que produz conhecimento de ponta sobre si mesma e sobre as grandes questões pedagógicas. Trata-se de oferecer formação sistemática e não esporádica para os quadros da SME. Transformaremos a Escola Paulo Freire em um espaço de pós-graduação com estrutura regular de cursos diretamente conectados com as práticas escolares nas diversas áreas. Nas últimas décadas, a pesquisa educacional avançou de maneira extraordinária e impulsionada por novos recursos científicos, técnicos e conceituais. A Escola Paulo Freire recebeu a incumbência de sintonizar a nossa rede com o conhecimento pedagógico mais avançado disponível no Brasil e no mundo, buscando inspiração em sistemas educacionais bem-sucedidos que incorporam intensivamente os avanços das ciências. Seguindo essa orientação, a EPF já estabeleceu importantes parcerias no Brasil e no exterior. A Universidade de Stanford, dos Estados Unidos, nos repassou sua metodologia de formação de professores de matemática. Iniciamos então um curso de especialização de longa duração, 1 ano e meio, diretamente conectado com as práticas docentes nas escolas. Começaremos brevemente a segunda turma. Como os professores assim formados se tornarão multiplicadores e uma estrutura piramidal, isso nos permitirá reciclar os conhecimentos e as práticas de parte não desprezível dos nossos 1.926 professores de matemática até 2020. Por demanda nossa, a experiência com Stanford em matemática logo se desdobrará para a área das ciências. A Universidade de Harvard e a Fundação Getúlio Vargas iniciaram conosco um grande projeto em escolas do primeiro segmento. Trata-se, segundo eles, do maior experimento em curso no mundo no campo da educação socioemocional. Todas as equipes envolvidas, que são acompanhadas de igual quantidade de equipes no que chamamos grupos de controle, recebem formação e material de alto padrão. Tais experiências piloto nos fornecem ensinamentos importantes que depois replicamos. A Universidade de Durham, que é a principal referência na avaliação do sistema inglês, nos repassou 2 metodologias importantes. Uma delas originou a primeira pesquisa longitudinal realizada no Brasil, que está em curso na SME. 2.700 crianças nossas, distribuídas por 46 escolas, foram acompanhadas passo a passo no último ano da pré-escola e serão acompanhadas até o final do 2º ano do ensino fundamental, num total de 3 anos, período que inclui o desafio crítico da alfabetização na idade certa. Passamos a conhecer assim, em minúcias, o desenvolvimento físico, emocional e cognitivo de uma amostra representativa de nossas crianças, obtendo resultados que, a esta altura, tendo finalizado o 1º ano da pesquisa, já são muito relevantes. Identificamos um subconjunto de escolas que apresentam resultados muito acima da média da rede, sem que haja diferença de meios, e agora estamos tentando entender o que as torna tão diferentes das outras, para que possamos replicar suas práticas com as adaptações pertinentes. Ainda com o apoio das equipes de Durham,
desenvolvemos uma metodologia própria, inédita no Brasil, para acompanhar o processo de alfabetização das crianças, tendo em vista conhecer os efeitos do nosso trabalho e fazer as alterações necessárias em tempo real. Faremos em outubro a última onda de ida ao campo, para em seguida debater e validar os resultados com a equipe inglesa, tendo em vista generalizar essa metodologia na rede a partir do próximo ano. A Universidade Federal do Rio de Janeiro está desenhando conosco um programa de grande dimensão que resultará, já neste segundo semestre, na criação de um complexo de formação de professores. Cerca de 30 escolas da nossa rede funcionarão como campi avançados da universidade, como se fossem colégios de aplicação, conjugando ensino, pesquisa, formação e extensão, com trabalho conjunto de professores das duas instituições e de alunos dos últimos semestres da universidade. A Rede Nacional de Ciência para a Educação, uma associação voluntária de cientistas brasileiros de grande prestígio, começou a gravar um curso não presencial, também de longa duração, cujas primeiras aulas versam sobre o impacto das mais recentes descobertas da neurociência sobre os processos de aprendizado. Como o cérebro aprende? É a pergunta que nossos cientistas estão tentando nos explicar. As parcerias já estabelecidas ou em fase de planejamento poderiam se multiplicar. Paro por aqui, deixando o registro de que todas essas ações estão sendo levadas adiante praticamente sem custos para a SME, no espírito de colaboração que anima pesquisadores e educadores de alto nível em todo o mundo. Também há novidades tecnológicas vinculadas ao trabalho de formação. Inauguraremos em julho, para entrar em operação plena no início de agosto, um conjunto de 14 telesalas, ambientes especialmente preparados para a realização de videoconferências e aulas distribuídos por toda a cidade. Cada sala poderá transmitir som e imagem para todas as demais, colocando centenas de professores em contato online. Elas também poderão se conectar com programação transmitida de fora da rede, vinda de qualquer parte do mundo. Junto com isso, instalaremos uma plataforma digital para a veiculação de cursos de todo tipo. Acomodados nessas salas, grupos de professores poderão acessar um cardápio de filmes, cursos e palestras. A combinação desses dois projetos, sob a coordenação da Escola Paulo Freire, proporcionará possibilidades muito ampliadas para implantarmos processos de formação híbridos, presenciais e à distância. Passo para a educação especial. Há muitos anos, desde antes da minha gestão, a Rede Municipal do Rio de Janeiro está na vanguarda das propostas nessa área. Se tive algum mérito, foi apenas o de garantir continuidade e estabilidade para os nossos 80 especialistas que estão abrigados no Instituto Helena Antipov. Estamos em linha com a Política Nacional de Educação Especial Inclusiva. Podemos resumir a trajetória histórica do tratamento das crianças deficientes em 4 momentos: exclusão, quando elas simplesmente ficavam fora da escola; segregação, quando ficavam separadas dos demais; integração, quando eram inseridas em ambientes não adaptados às suas necessidades; e, finalmente, inclusão, quando a coletividade se prepara para receber essas crianças e estimula a sua autonomia possível. Na integração, o aluno especial se adaptava à escola. Na inclusão, a escola se adapta ao aluno. A transversalidade, o atendimento especializado, a continuidade na escolarização, a formação de profissionais, a intensa participação da família e da comunidade são características do modelo que perseguimos. A responsabilidade é compartilhada. Cerca de 90% das 1.537 escolas da rede possuem alunos incluídos. Hoje, abrigamos, cuidamos e educamos de 1.500
15.117 alunos deficientes, sendo 10.965 incluídas em turmas comuns e 4.188 distribuídos em 639 classes especiais. Sempre ouvindo as famílias, o IHA define um plano educacional individualizado para cada criança deficiente, tendo alcançado 100% de cobertura. Para que se meça o avanço obtido, tínhamos 14 salas de recursos em 2010. Hoje, temos 486 para atender esses alunos no contraturno, todas com um professor. Mesmo diante da carência que enfrentamos, nenhum professor de sala de recursos foi remanejado do seu posto. Temos ainda 23 escolas de educação bilíngue, Libras, língua portuguesa, 10 escolas especiais, 8 classes hospitalares e uma classe de apoio, e uma casa de apoio. Temos 412 agentes de apoio à educação especial, eram 150 quando assumi, 1.746 estagiários, 260 voluntários, 152 intérpretes de Libra, 75 instrutores de Libras e 38 agentes de inclusão, que são pessoas com deficiência, atuando como monitores em laboratórios de informática e salas de leitura. Contando com consultoria especializada, já identificamos 563 alunos com altas habilidades ou superdotados e estabelecemos 3 convênios com instituições capacitadas a acompanhá-los e orientá-los. Sabemos, no entanto, que o número desses alunos é muito maior. Pelas estatísticas internacionais, nossa rede pode abrigar em torno de 15.000 crianças nessas condições. Eis os 4 pilares. A. Avaliação pedagógica individualizada de cada criança deficiente. B. Ampla participação das famílias nas decisões. C. Preparação da comunidade escolar para receber essas crianças. D. Apoio aos professores. A política está certa. É preciso perseverar nela e superar as carências. Voltarei a isso adiante. Não temos problemas de vagas no ensino fundamental e na pré-escola. O ponto crítico a esse respeito está nas creches, com 37.000 crianças na fila de espera. O desempenho da SME na educação infantil pode ser considerado excepcional desde muito antes da minha gestão. Entre 2008 e 2018, o atendimento passou de 28.895 crianças para 60.215, com um aumento de 108%. Naquela época, em 2008, inexistia uma proposta pedagógica clara e faltava pessoal qualificado. De lá para cá, 196 espaços de desenvolvimento infantil foram inaugurados e implantou-se atendimento especializado para a primeira infância com o desenvolvimento de orientações curriculares. Temos hoje 528 unidades voltadas exclusivamente para a educação infantil, que fazem um lindo trabalho, e 158 creches conveniadas. Essa rede atende 75.790 crianças entre 6 meses e 3 anos e 11 meses. Em 10 anos, a Prefeitura criou 60.000 vagas, incluindo creches e pré-escolas, e contratou 5.393 professores de educação infantil, os nossos PEIs. Recebemos os mais vulneráveis, pois os nossos critérios classificatórios conferem maior pontuação a crianças cuja família seja beneficiária do cartão Família Carioca ou do programa Bolsa Família, que são as mais pobres, e também a crianças com deficiência, que são as mais fragilizadas. Seguem-se outros critérios, como crianças expostas à violência doméstica, que convivem com adultos usuários de drogas,
que tenham parentes próximos acometidos de doenças graves ou que sejam filhas de presidiários. Nas creches conveniadas, o valor per capita que pagamos passou de R$ 130 em 2009 para R$ 233 em 2015, R$ 300 em 2016 e R$ 600 em 2017. Este último salto foi fundamental para que pudéssemos deter a fragilização e o fechamento dessas creches e iniciar um movimento inverso. A partir daí, montamos um grupo de trabalho que estudou a ampliação de vagas em creches conveniadas. Já localizamos 3.695 vagas que podem ser criadas imediatamente, desde que tenhamos cobertura orçamentária para sustentar esse esforço. Prevemos construir neste ano, para entrar em funcionamento no início do próximo, 6 novas unidades para atender a educação infantil. Se essas novas escolas funcionarem em tempo integral, teremos mais 2.100 vagas, sendo 800 delas em creche. Se funcionarem em tempo parcial, esses números dobram. Em maio de 2017, a Prefeitura assinou um contrato com o Banco Mundial para a elaboração de estudos técnicos e desenvolvimento de um modelo de parceria público-privada, tendo em vista contratar empresas para projetar, construir, financiar, operar e manter 132 unidades de educação infantil por um período de 30 anos, o que nos permitiria abrir cerca de 40.000 novas vagas até 2021. No modelo que está sendo proposto, a SME continuará responsável pela prestação de todos os serviços pedagógicos, incluindo a definição das orientações curriculares e rotinas da unidade, a contratação da equipe gestora e do corpo docente, sendo os parceiros privados responsáveis pelas construções, a manutenção predial e o provimento de serviços não pedagógicos como limpeza, secretaria e vigilância. A depender da disponibilidade de recursos, esse pacote de escolas poderá ser construído total ou parcialmente em 2019 e 2020. A Prefeitura arcará com as amortizações do investimento e com os gastos de custeio. Chegamos agora à parte mais visível, a infraestrutura física. Somos uma rede mais que centenária, instalada em mais de 1.500 prédios, muitos deles bastante antigos. Temos escolas inauguradas por Pedro II, Pedro Ernesto, Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek e por aí adiante. Em plena crise fiscal, recebemos uma rede mal conservada, pois a gestão anterior priorizou a inauguração de novas escolas. Trabalhamos intensamente nessa questão, de forma muito participativa, com censos, consultas, visitas ao campo e validações. Construímos em 2017 um programa de recuperação que agora, superadas as dificuldades inesperadas, está indo a campo. Neste momento, o plano de recuperação da rede física das escolas inclui 201 unidades com obras assim distribuídas, 11 concluídas, 39 em andamento, 32 com licitações prontas e obras por iniciar, 71 com projetos prontos para licitar e 48 em fase de projeto. São 44 creches e espaços de desenvolvimento infantil, 154 escolas do ensino fundamental e 3 outras unidades espalhadas por todas as áreas da cidade. 14 na primeira CRE, 15 na segunda, 15 na terceira, 18 na quarta, 11 na quinta, 31 na sexta, 22 na sétima, 25 na oitava, 20 na nona, 19 na décima e 8 na 11ª e 2 não vinculadas à creche. Das 1.537 escolas, 1.272 já receberam em anos passados investimentos em climatização,
mas muitas delas apresentam problemas. Dos 23.471 aparelhos de ar-condicionado instalados na rede, 4.644 estão parados por falta de manutenção. Em 775 escolas, pelo menos uma sala já climatizada voltou à condição anterior. Com a passagem do tempo, o problema, é claro, tende a se agravar. Por isso, está em curso o necessário procedimento licitatório para garantir manutenção permanente para todos os aparelhos de ar-condicionado da rede. 264 outras escolas serão climatizadas a partir do zero antes do próximo verão. Desse grupo, 19 estão com processos prontos para licitação, 31 estão com projetos prontos e 174 em fase de vistoria. Assim, com intervenções de manutenção e de instalação, pretendemos ter 100% das escolas climatizadas no verão de 2019. Nada disso se refere ao programa Conservando Escolas, de rotina, que realizou 2.672 atendimentos nos 5 primeiros meses de 2018, com a média de 668 por mês. Temos 16.071 salas de aula. Trocaremos em 2018 as 250.000 lâmpadas das escolas por lâmpadas LED. 40.000 já foram trocadas ou estão sendo trocadas agora, com um investimento total de cerca de 7 milhões e uma economia prevista de 17 milhões no primeiro ano. Ainda na área da infraestrutura física, estamos comprando 40.820 conjuntos de mobiliário para zerar, nos próximos 4 meses, a necessidade da rede. Pela primeira vez em muitos anos, 100% das escolas estarão 100% equipadas com mobiliário docente e discente. Em 2018, entregamos 100% dos uniformes e dos kits de material escolar. Nosso programa de alimentação apresenta números gigantescos. Provavelmente é o maior de todo o hemisfério americano. Servimos 1.140.000 refeições todos os dias, incluindo de jejum, almoço, lanche e jantar, sendo 804.000 em escolas e 333.000 em creches e EDIs. 937 cardápios são adaptados para alunos com necessidades especiais. O sistema funciona com pouquíssimas falhas. Somente no mês de abril, o último para o qual temos dados consolidados, nossos alunos consumiram 140 toneladas de carne bovina, 144 toneladas de peito de frango, 261 toneladas de arroz, 130 toneladas de feijão e 490.000 litros de leite, entre muitos outros gêneros, como iogurte, legumes e frutas. Por causa dessa escala, o preço médio do almoço que servimos é muito barato. R$1 nas escolas e 90 centavos nas creches e nos EDIs. Os recursos da alimentação giram em torno de 190 milhões por ano. São sagrados. Centenas de milhares de crianças realizam nas escolas suas únicas refeições completas. Mesmo no auge das dificuldades que temos enfrentado, nenhum centavo foi cortado desse programa, premiado 2 vezes pelo governo federal, reconhecido internacionalmente como uma das melhores práticas e considerado referência pelo Ministério Público Estadual. Coerentemente com a política que implantei, de buscar o maior multiplicador social para o poder de compra da SME, desde o ano passado, disponibilizamos até 50 milhões para a agricultura familiar e ou orgânica, sabendo que os fornecedores não têm capacidade de usar esses recursos.
Nossa ideia é manter o estímulo ano após ano para que a oferta possa crescer de modo consistente, contando com demanda assegurada. Acabamos de fazer nota chamada pública para grupos formais, grupos informais e fornecedores individuais ligados à agricultura familiar e orgânica, em um processo completamente desburocratizado e simplificado. A nova chamada especificou 48 tipos de legumes, hortaliças e frutas que serão entregues pelos agricultores diretamente nas escolas nos próximos 12 meses. Nossa maior parceira nesse programa é uma instituição filantrópica que reúne 149 associações e cooperativas de agricultores distribuídas em 75 municípios, beneficiando diretamente 15 mil famílias rurais. O Ministério Público, que acompanha o programa, organizará um seminário no segundo semestre para apresentar a metodologia da SME como modelo para as demais prefeituras do Estado do Rio de Janeiro. Uma das grandes inovações que introduzimos foi a criação da Assessoria de Tecnologia da Informação, que vem alterando radicalmente rotinas e procedimentos. Até 2017, a SME era uma instituição cega nessa área, completamente desprovida de capacidade técnica. Hoje, essa é uma das nossas áreas mais dinâmicas. Sistemas antigos, como o de gestão acadêmica e o de matrícula, estão sendo completamente reescritos, enquanto sistemas novos estão sendo implantados. Essa assessoria nos capacitou tecnicamente para fazer o primeiro grande investimento em data center em 7 anos, renovando e modernizando o hardware em que hospedamos a nossa base de dados. Lançamos mão de um financiamento do Banco Mundial para isso. O uso cada vez mais intensivo da informática não impacta apenas as rotinas de gestão. Também abre portas para uma revolução nas práticas de ensino. O crescimento da nossa base de dados permite novas incursões pedagógicas. Também no início do segundo semestre, passaremos a manejar nada menos que 150 diferentes indicadores pedagógicos e de gestão sobre cada escola. Hoje, os resultados das provas bimestrais e dos conselhos de classe, lançados no sistema, são recolhidos, processados e analisados em poucos dias, o que criou uma poderosa ferramenta de trabalho para a nossa Subsecretaria de Ensino. Pois, graças a isso, nos tornamos capazes de identificar, praticamente em tempo real, como está o aprendizado em cada turma e, dentro de cada turma, quais são os alunos que estão se atrasando. Não precisamos mais esperar o final do ano para decidir se aprovamos ou reprovamos uma criança. Já no final do primeiro bimestre, nossas equipes de supervisão, alimentadas por informações bastante precisas, começam a buscar, junto com as escolas, as correções necessárias. A aplicação desse método no segundo semestre de 2017, ainda em caráter experimental, fez cair a reprovação de alunos do terceiro ano do ensino fundamental da média histórica próxima a 20% para 14%. Entrará em operação em meados do ano o novo sistema de monitoramento da educação infantil, que permitirá a atualização diária das informações básicas de cada unidade, com destaque para demandas de material, infraestrutura e pessoal. O sistema permitirá não só avaliações por turmas, mas por aluno, a partir das informações inseridas por professores e outros servidores. Já compramos e recebemos 300 computadores para creches e EDIs que estarão nas escolas nos próximos 15 dias. Mas, como veremos, em muitos casos o uso pleno desse sistema ainda exigirá resolvermos problemas de conexão com a internet. Dos 530 EDIs, cerca de 130 ainda não estão conectados. Pela localização deles, são casos que exigem soluções técnicas sofisticadas e caras. Desenvolvemos na própria SME
15 aplicativos que hoje nos fazem funcionar em grande medida online. Entre eles, destaco o aplicativo que está instalado nos telefones das 1.537 equipes gestoras, nas CREs e no nível central. Com poucos toques nas telas, nossos diretores informam em tempo real os problemas que estão enfrentando, principalmente de infraestrutura, de merenda e de violência. Também em tempo real, uma equipe do meu gabinete acompanha o atendimento das duas primeiras dessas demandas para que elas não se percam. As comunicações de violência real ou iminente vêm diretamente para o secretário, que se mantém online durante todo o dia, todos os dias, com o secretário de Segurança, o chefe do Estado-Maior da Polícia Militar e o chefe da Polícia Civil. Os pedidos de socorro das escolas são atendidos em poucos minutos, muitas vezes antes da situação crítica efetivamente se instalar. A mera presença de um caveirão estacionado nas vizinhanças de uma escola, por exemplo, provoca um fluxo de informações ultra rápido e extremamente eficiente que tem evitado muitos confrontos que poderiam ameaçar a comunidade escolar. Entre fevereiro e maio deste ano, tivemos 1.168 demandas, ou eventos, como chamamos, de infraestrutura transmitidas por 583 escolas através do novo aplicativo. Destas, 858 foram atendidas com êxito e 310 estão em andamento. Tivemos 164 eventos que envolviam merendas em 114 escolas, com 154 eventos fechados, ou seja, resolvidos, e 10 em aberto. Nesses mesmos 4 meses, tivemos 468 eventos de violência que atingiram 231 escolas, das quais 226 fecharam pelo menos um dia. 57 mil alunos foram afetados. Tem sido notável e pioneiro o trabalho de cooperação entre educação e segurança, com grande respeito recíproco. A SME foi convidada a participar do grupo de trabalho da Secretaria de Segurança, que produziu a instrução normativa que, aspas, estabelece diretrizes com vista ao aprimoramento dos atos normativos das polícias civil e militar, referentes aos protocolos operacionais e procedimentos adotados para operações em áreas sensíveis. Fecha aspas. Os procedimentos definidos nessa instrução, com a nossa ajuda, constituem um notável avanço civilizatório. Cuidar da gigantesca rede pública de educação do Rio de Janeiro já é, por si só, cuidar de uma parte importante da segurança da cidade. Bem mais de 1 milhão de pessoas, bem mais de 1 milhão de crianças, responsáveis, professores e funcionários frequentam diariamente as unidades escolares. Até 2016, a violência contra escolas era um tabu. A SME não tinha estatísticas ou conhecimento acumulado, nem estabelecera protocolos de comportamento para lidar com o problema. Em julho de 2017, entrou em vigor o termo de cooperação assinado entre a SME e a Cruz Vermelha Internacional, tendo em vista minimizar os impactos da violência contra as escolas. Resultou daí o protocolo geral que denominamos Acesso Mais Seguros às Unidades Escolares, que só nos últimos dias foi descoberto pela imprensa e apareceu nos jornais como grande novidade. Ele já funciona há mais de um ano. A partir do segundo semestre de 2017, professores treinados pela Cruz Vermelha começaram a replicar o protocolo nas 11 coordenadorias regionais de educação, tendo oferecido até hoje treinamento in loco para 349 escolas. O trabalho continua, levado adiante por uma equipe de 30 professores espalhados pelas CREs, mas ligados ao gabinete. O resultado tem sido notável. Inclui, entre outros efeitos, a diminuição do número de unidades fechadas. 387 em setembro de 2017, 202 em novembro de 2017, 61 em abril de 2018.
as escolas estão aprendendo a lidar melhor com as situações adversas, sem entrar em pânico, tornando-se capazes de realizar avaliações mais precisas dos riscos. As ações incluem a Subsecretaria de Ensino, que se esforça por minimizar as perdas pedagógicas. Estamos cumprindo um cronograma que inclui treinar e elaborar protocolos para 170 outras escolas, inserir novas áreas no programa, ampliar os meios de reposição de aulas perdidas, fortalecer as parcerias com a Defesa Civil, o PROERD, Programa de Prevenção de Uso de Drogas realizado nas escolas pela Polícia Militar, e o Papo de Responsa, Programa de Prevenção à Criminalidade a cargo da Polícia Civil, além de inserir mais profundamente as psicólogas e as assistentes sociais da SME nesse processo. Estabelecidos, testados e aprovados os procedimentos defensivos, estamos passando para uma nova fase da nossa atuação indireta vinculada à segurança pública, pois esse problema central da vida da nossa cidade relaciona-se diretamente com o fracasso escolar. Todos os integrantes de organizações criminosas ainda foragidos ou já encarcerados estiveram nas escolas. Os criminosos do presente são alunos que perdemos no passado. Os criminosos do futuro são alunos que ainda vamos perder. Nos primeiros 5 meses de 2018, registramos, em primeira aproximação, 8.416 casos de evasão, com grande concentração em certas áreas da cidade. Uso a expressão primeira aproximação, porque ainda não sabemos quantas dessas crianças simplesmente mudaram de endereço ou de cidade, não necessariamente deixando de frequentar alguma escola. Mesmo assim, esse número, apesar de impreciso, é muito preocupante. Para interromper o ciclo perverso da violência, é essencial implementar ações que tenham impacto direto nos jovens estudantes de hoje. 2 iniciativas estão em curso. Começamos a implantar em maio uma extensa programação de atividades extracurriculares em 336 escolas da rede, selecionadas por 2 critérios. Todas são do 2º segmento, portanto, trabalham com pré-adolescentes e adolescentes, as faixas etárias mais vulneráveis, e todas estão em áreas de baixo IDH. O projeto resulta de uma longa negociação com o MEC e o MDS, que finalmente chegou a bom termo. Com recursos já disponíveis, a SME ofereceu um cardápio de atividades a essas escolas selecionadas, que fizeram, por sua vez, as suas escolhas. Disso resultou a seguinte distribuição: 220 escolas solicitaram aulas de reforço em português e matemática, 18 escolas atletismo, 24 badminton, 55 basquete, 60 capoeira, 45 cineclubes, 163 dança, 27 futebol, 123 futsal, 84 grafite, 25 handball, 49 hortas, 49 lutas, 54 música, 120 teatro, 110 tênis de mesa, 85 vôlei e 67 xadrez. A soma ultrapassa 336 porque as escolas puderam escolher mais de uma atividade. Estamos começando a atender 49.534 alunos adolescentes e pré-adolescentes em áreas de baixo IDH e violência endêmica com essas oficinas. Temos recursos assegurados até o final do ano. A segunda iniciativa é estratégica. Estamos levantando em diversas instituições os dados disponíveis sobre adolescentes em conflitos com a lei em 2016, 2017 e 2018. Partimos do princípio de que todos eram ou são nossos alunos. Esse grande cadastro nos permitirá georreferenciar as escolas em que estudavam e os locais onde moravam.
A combinação dos dois parâmetros, escolas e moradias, permitirá definir as áreas em que o ciclo de passagem ao crime ocorre mais intensamente. Elas serão ajustadas aos setores censitários do IBGE. Para cada um desses setores, o IBGE já dispõe de grande número de informações socioeconômicas, incluindo a quantidade de domicílios e de moradores por faixa etária, a renda per capita, a composição étnica, a escolaridade da população, a densidade demográfica, etc. Note-se que esse último parâmetro é muito importante. A experiência mostra que a propensão ao crime se manifesta mais intensamente em áreas onde a população é mais densa. Isso nos permitirá conhecer em detalhes as áreas de onde sai a maioria dos jovens recrutados para o crime. Elas serão classificadas como os distritos especiais de intervenção pedagógica da SME. Cada escola desses distritos receberá meios para reforçar consideravelmente, de modo permanente, ações preventivas junto aos jovens e às comunidades em geral. Neste momento, estamos trabalhando na definição desses distritos especiais e na elaboração dos nossos protocolos de atuação em cada um deles. Outra possível área de atuação conjunta é o apoio que a SME pode dar à reforma do sistema penitenciário, reconhecidamente um elo importante no universo do crime. São altas as taxas de reincidência, causadas em parte pelo fato de que o ex-detento sai da prisão endividado com as facções criminosas que lhe garantiram relativa segurança e bens essenciais como pasta de dentes, sabonetes e sandálias durante o cumprimento da pena. A dívida é paga com novos crimes ou com a morte. Para romper essa relação de dependência com o crime organizado, estamos oferecendo o poder de compra da SME para viabilizar a implantação de alternativas de trabalhos para os presos. Entre os nossos gastos recorrentes com periodicidade anual, incluem-se a compra de uniformes escolares, que podem chegar a 3 milhões de camisetas e 2 milhões de bermudas. Além da confecção de uniformes, podemos encomendar trabalhos permanentes de reparação de mobiliário, fabricação de material esportivo e confecção de tabuleiros e peças de xadrez, entre outros. A montagem de um sistema produtivo associado aos presídios pode representar uma revolução no sistema penitenciário do nosso Estado, com reflexos positivos sobre as taxas de reincidência no crime. As autoridades estaduais sabem que o poder de compra da SME está disponível para viabilizar a implantação desse projeto. Caminho agora para terminar, descrevendo dificuldades, falhas e carências que ainda não conseguimos superar. Antes disso, faço uma pequena digressão. Recebemos críticas justas e injustas. Sempre teremos muito a melhorar. Por trás das nossas dificuldades há pelo menos uma questão estrutural e uma conjuntural. A estrutural. Nós não controlamos nem limitamos planejadamente a oferta dos nossos próprios serviços. Por isso, nossos meios são sempre insuficientes. Uma rede privada pode escolher livremente quantas vagas quer ofertar e onde quer localizar suas unidades. Além disso, dispõe de um poderoso filtro para fazer uma seleção socioeconômica e cultural da sua clientela, as mensalidades. A oferta que ela, rede privada, quer fazer, determina a demanda que ela vai atender. Tudo de acordo com um projeto pedagógico e empresarial fixado de antemão. A rede pública funciona ao contrário. Em nosso caso, é a demanda da sociedade que determina a oferta que precisamos fazer. Não selecionamos quantas vagas queremos oferecer, não escolhemos os locais onde queremos instalar nossas escolas, que estão em toda a cidade, e não filtramos a nossa clientela. Oferecemos um serviço universal e gratuito. Temos diante de nós uma demanda crescente, incontrolável, virtualmente infinita.
Repito, ao contrário das redes privadas, a escola pública não fecha suas portas a ninguém, não escolhe a localização das suas unidades, não seleciona a sua clientela. Por isso, está sempre em falta, em dificuldades, tentando dar conta de uma demanda que, por definição, sempre supera os seus meios e suas capacidades. Não há e nem haverá tão cedo recursos fiscais capazes de zerar essa conta, de modo a permitir um funcionamento perfeito ou quase perfeito do serviço que prestamos. Essa dificuldade estrutural que nos acompanhará sempre tem sido agravada por uma séria crise fiscal que atinge todo o Estado brasileiro e que aqui é especialmente grave. O Rio de Janeiro é o epicentro da crise brasileira. Nosso maior problema, de longe, é a falta de pessoal. Fazemos um acompanhamento semanal da situação de professores na rede. Nossos últimos números foram coletados escola por escola no dia 30 de maio, quando constatamos a falta de 272 professores de educação infantil, 483 de primário e 310 de ginásio, perfazendo um total de 1.065 docentes que não temos. A esse número se somam 642 merendeiras, 450 agentes de educação especial e quantidades semelhantes de secretários escolares, porteiros e outros profissionais. Muitos integrantes das equipes gestoras e cerca de 70% dos professores de salas de leitura estão em regência de turma, o que tensiona a rede e traz evidente prejuízo pedagógico para as escolas. No início de março, publiquei uma resolução que obriga os professores que estão alocados no nível central, nas CREs, na Escola Paulo Freire e na Multirio, a permanecerem um dia por semana à disposição das escolas. 467 escolas aceitaram essa ajuda, recebendo um reforço de cerca de 700 profissionais. Faremos uma nova rodada de consultas em julho. Além do aspecto prático, a resolução carrega também um aspecto simbólico ligado a valores, ao definir as salas de aula como os espaços nobres da nossa rede. Mas isso não resolve o problema. Precisamos dobrar o número de intérpretes de Libras, pois temos cerca de 700 alunos surdos na rede, e contratar mais agentes de apoio à educação especial até completar, pelo menos, o número de 900 que definimos em 2017. Reitero, a falta de pessoal é o nosso maior problema. Na área de informática, hoje temos capacidade técnica para elaborar o diagnóstico da rede. Sabemos o que fazer, mas ainda faltam recursos. 8% das escolas não têm conexão com a internet e em muitas outras a conexão é precária. Conseguimos cadastrar 100% das escolas aptas no programa Escola Conectada do MEC, num total de 1.100, mas ainda não sabemos em que prazo elas serão atendidas. A conectividade permanece sendo um problema. O programa Conservando Escolas, a que já me referi, é uma grave preocupação. Para mantê-lo em funcionamento pleno durante um ano, precisaríamos investir 40 milhões de reais. Até hoje, empenhamos quase 15 milhões. Neste momento, não temos cobertura orçamentária para investir os 25 milhões de que necessitamos. Ainda não descobrimos como solucionar esse angustiante problema, pois sem o conservando, a estrutura física das escolas se degrada com rapidez. Não conseguimos avançar nos projetos de quadras de esportes. Hoje, 66% das escolas contam com quadras. Das 39% restantes, 184 não têm espaço disponível e 160 têm espaço. Nossa previsão de construções neste ano é de apenas 5 quadras, número muito insuficiente. Avançamos nas questões funcionais, mas ainda há muito a fazer.
O fórum que cuidava de corrigir uma injustiça contra os professores aprovados no concurso de 1992 caminha para um final feliz, com o reconhecimento do direito desses professores à migração que estava prevista no edital do concurso. Com a participação desta Casa, o Fórum de Valorização das Equipes Gestoras obteve vitórias. A lei que definiu funções de magistério e a que previu a concessão de amparo da segunda matrícula. Está na Casa Civil o processo que trata da equiparação dos vencimentos dos diretores, adjuntos e coordenadores pedagógicos para 40 horas, uma reivindicação mais do que legítima. Ao mesmo tempo, a SME realiza estudos para proporcionar um coordenador pedagógico para cada grupo de 500 ou 800 alunos, de modo a reforçar as equipes gestoras nas escolas maiores. O Fórum de Merendeiras nos levou a investir 3 milhões em novos equipamentos e a solicitar autorização para contratarmos mais 643 dessas profissionais terceirizadas para completar todas as equipes, ambas as medidas voltadas para diminuir o esforço físico dessas profissionais na preparação das refeições. Esse processo também está na Casa Civil. Sei que são soluções provisórias e paliativas. O Fórum de Educação Infantil tratou extensamente da questão das AEIs. Ao contrário do que muitas vezes se disse, não é legalmente possível realizar a mera transposição desse grupo para o magistério, mas o setor de recursos humanos da SME engendrou uma solução engenhosa que dependerá de uma nova lei. Se aprovada, ela trará uma considerável melhora na situação funcional das AEIs e, ao mesmo tempo, garantirá o tempo de 1/3 de planejamento para as PEIs. O processo também está na Casa Civil. Depois de realizar estudos sobre o impacto na Previdência Municipal, o Fórum de Migrações lançou-se na busca de estratégias eficazes para assegurar que as migrações futuras garantam uma ampliação dos tempos de regência, de modo a suprir a demanda da rede, compatibilizando os interesses dos professores com o atendimento às necessidades da SME. Todos os fóruns serão retomados no início do segundo semestre. Fico angustiado com nossa atual incapacidade de realizar uma busca ativa de alunos evadidos. Eu sou surdo do ouvido esquerdo, eu só escuto pelo direito. Obrigado. Fico angustiado com a nossa atual incapacidade de realizar uma busca ativa de alunos evadidos. Ainda não consegui criar condições para a reativação de um projeto exitoso, chamado Aluno Presente, que teve financiamento estrangeiro. De 2013 a 2016, 22.131 crianças e adolescentes entre 6 e 14 anos de idade, residentes nas áreas mais vulneráveis da cidade, foram identificados e reinseridos em escolas públicas. Para tal, desenvolveu-se uma metodologia que incluiu, entre outros aspectos, o cadastramento de 1.540 organizações sociais, estabelecendo-se parceria direta com 669 delas. Uma equipe bem treinada de 70 profissionais, chamados articuladores locais, percorreu 161 bairros e 855 favelas em visitas a residências, associações de moradores, pequenos comerciantes e organizações comunitárias, procurando crianças fora da escola. O projeto foi interrompido em 2016, quando terminou o financiamento estrangeiro. As dificuldades financeiras da Prefeitura ainda não nos permitiram... Estou terminando. Estou na última página. Perfeitamente. As dificuldades financeiras da Prefeitura ainda não nos permitiram retomá-lo, mas essa é uma meta que a SME considera importante, sob pena de perdermos o conhecimento acumulado e as equipes já treinadas. Senhor presidente, faltam na verdade 2 páginas, tá bom? Desculpe, SME é muito grande. Pode seguir.
Obrigado. Até 11 vereadores inscritos, nós estamos preocupados com o horário. Faltam só 2 páginas, tá bom? Na área especificamente pedagógica não faltam desafios. Aumentar nossa capacidade de dar atenção individualizada aos alunos. Fortalecer os coordenadores pedagógicos e as salas de leitura. Fechar de fato a torneira do analfabetismo funcional nos 2 primeiros anos do ensino fundamental. Rever o ensino de ciências e de matemática, especialmente a partir do 6º ano, onde os nossos resultados ainda são ruins. Equalizar a qualidade do ensino na rede, diminuindo as diferenças entre as escolas. Homogeneizar os critérios de avaliação dos alunos, bem como as decisões de aprovação e repetência, o que exige, entre outras coisas, completar o trabalho de revisão curricular em curso. Reforçar o apoio da SME às escolas situadas em áreas com baixo índice de desenvolvimento humano e altos índices de violência. No ensino infantil, conciliar o trabalho de PEIs e AEIs, promover uma redefinição pedagógica, aproximar a pedagogia das pré-escolas e a do 1º ano do ensino fundamental, para que a passagem da criança para esse novo nível de exigência e aprendizado não seja traumática. Instituir sistemas eficazes de acompanhamento de frequência dos alunos em tempo real, evitando a evasão. Ampliar a abrangência do projeto de educação de jovens e adultos e apoiar a sua diversificação. Retomar os estudos para implantar a gratificação por difícil lotação. Retomar e ampliar a Educopédia. Chego na última página. Eis um quadro sucinto, certamente com lacunas e falhas, desta grande máquina que é a SME. Somos uma rede heróica, que tem orgulho do seu trabalho e consciência da sua missão. Fazemos uma política de Estado, não de governo, nem de partido. Somos servidores públicos. Em meio a tantas dificuldades que todos conhecem, estamos nos esforçando ao máximo para lançar as bases aqui da revolução educacional que todo o Brasil necessita e anseia. Se essa experiência não for interrompida, se os profissionais da SME puderem exercer seu ofício com o apoio mínimo necessário, nossa cidade estará na vanguarda da educação brasileira em 2020. Como dizemos na rede, juntos podemos mais. Agradeço a atenção de todos e coloco-me à disposição agora e em qualquer outro momento para dialogar com esta casa. Muito obrigado. Muito obrigado.